Sobre esta rede do livro e literatura em Olinda, perguntei à escritora olindense Jerusa Leal como ela vê essa iniciativa com tanto sucesso em sua cidade. Como escritora, eu vejo realmente com muito entusiasmo, porque eu tenho visto, como ele falou aqui, a sociedade civil vinculada à literatura em Olinda, toda se mobilizando, coisa que eu nunca tinha visto em Olinda antes. Eu nem sabia que havia tantos escritores, tantos poetas em Olinda, e agora estão todos se articulando. Acabou virando uma rede de articulação também. As pessoas têm usado não só para os objetivos de plano de leitura e literatura, etc., mas tem usado para divulgação, tem usado para contatos, virou uma rede de articulação em Olinda. Eu acho que tem um futuro muito bom, inclusive porque eu tenho visto pessoas muito atuantes. Eu não tenho sido uma delas, infelizmente. Eu tenho andado afastada por razões pessoais, mas sempre venho sendo convidada por Fabiana, né, pela equipe dela para participar. Vou ver se eu consigo começar a participar das reuniões, porque eu acho que, de fato, era uma coisa que faltava em Olinda, dessa articulação. Os festivais anuais de literatura, como a Friporto e o Festival Letra e Voz, ajudam mesmo a incentivar o hábito da leitura? Uma pergunta difícil de responder, vou falar como Roberto, falar a minha opinião. Eu sempre procuro aproveitar todos os que acontecem por aqui, porque para quem gosta da literatura, sempre deixa alguma coisa. O que a gente costuma ver é que a grande maioria do público é um público que já é leitor, né? Então, você fala assim, para a formação de leitores, eu não sei se contribui muito para a formação de novos leitores. Agora, com certeza, contribui para a formação, que é permanente, contínua e interminável, dos leitores que nós, escritores e pessoas que gostam de literatura, somos. Entendeu? Acho que sempre fica alguma coisa assim. Eu sempre saio, de alguns mais, de outros menos, mas com alguma nutrição. Tem alguns que são mais badalação, que são mais celebridades, etc., mas eu acho que mesmo esses tem sempre um ou outro momento que vale a pena você usufruir, porque você sempre volta. Às vezes é uma frase que um escritor diz e que te ilumina de alguma forma e te leva a conhecer, às vezes, escritores que você não conhece, que você nunca viu. Muitas vezes, eu pego um livro de um escritor para ler, porque eu ouvi ele falando e gostei da maneira como ele se coloca como escritor. Então, para mim, isso funciona assim. Mas para a formação de um público leitor novo, eu não sei. Eu acho que talvez um trabalho nas escolas seja uma coisa mais efetiva. Jerusa Leal é poeta e psicóloga e é uma observadora atenta de muitas experiências que visam incentivar o acesso aos jovens do livro e da literatura. Com referência ao trabalho nas escolas, perguntei sobre o melhor caminho para isso, ir direto aos alunos ou inicialmente na capacitação dos professores. Eu acho que as duas coisas, porque a leitura passada pelo professor, eu acho que por mais que o professor seja hábil, tem sempre aquele gostinho de que é tarefa de escola. Então, eu acho sempre importante, eu acho que as escolas todas deviam abrir um espaço para as oficinas, para quem quisesse, entendeu? Para os alunos que quisessem fazer a oficina, que não dependesse de uma avaliação, que não dependesse de um exercício que fosse para nota, entendeu? Isso é que eu acho importantíssimo. E vamos conhecer mais um pouco da Jerusa Leal, autora do livro Versilêncios, premiado pela Academia Pernambucana de Letras. Conhecida como uma das grandes poetas pernambucanas, hoje ela vem se destacando com seus contos. Ela explica por que adora o conto. Porque me fascina. Eu gosto muito de ler desde criança, né? Sou viciada em leitura e sempre leio tanto poesia quanto prosa. Mas na hora de escrever, o que me fascina mais na construção da criação mesmo literária é a prosa. O interessante é que, apesar deste interesse pela arte de escrever contos, Jerusa Leal é sempre destacada como uma poeta, e ela explica por que isso ocorre.
Porque foram essas coisas do acaso. Eu estava numa Bienal de Livro com mais 3 ou 4 amigas, algumas recém-conhecidas, como Márcia Maia, que é uma poetaça nossa aqui, e ela me fez uma provocação para fazer uma oficina com Frederico Barbosa, que é um outro grande poeta nosso aqui, que é diretor da Casa das Rosas em São Paulo, né? Hoje em dia vive em São Paulo, e ele ia dar uma oficina dessas de 4 dias, 4 manhãs, e ela me provocando para eu ir, e eu dizendo que não ia porque eu não queria que eu ia fazer na oficina de poesia, que eu não sou poeta. Ela insistia que eu era poeta, me perguntou do que é que eu tinha medo, eu disse que eu achava que eu tinha medo de gostar demais da poesia e abandonar a prosa, que eu gosto demais também, mas eu gosto de um desafio, eu gosto de uma provocação, fui fazer. Desses 4 dias de oficina surgiu um exercício que foi inscrito na Fliporto, quando ainda era lá em Porto de Galinhas, sobre a coordenação de Eduardo Cortes, e esse poema foi selecionado em 3º lugar. Então ficou aquela coisa, você não pode mais dizer que não é poeta. Me chamou para uma lista na internet, quando tem poetas daqui, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e a gente ficou exercitando poesia nessa lista, mas eu sempre muito intuitivamente. A gente tinha uns exercícios semanais, um dia era de prosa curta, outro dia era de poesia, alguém colocava uma imagem e sobre aquela imagem todo mundo produzia. E depois de uns 3 anos nessa história, ela me provoca outra vez, a própria Márcia Maia, porque estava acontecendo um concurso de livros de poesia na Fundação de Cultura de João Pessoa. Depois de muito insistir comigo, dizer que não tinha livro, eu consegui estruturar um livro que na Fundação João Pessoa eram solicitadas no mínimo 70 páginas, então eu juntei praticamente tudo que eu tinha, foi uma dificuldade para dar uma unidade a este livro e escrevi. Quando eu estava voltando já, ela me telefona, Jerusa, hoje está também encerrando o prazo para o concurso da Academia Pernambucana de Letras. Eu digo, não, Márcia, eu não vou mais fazer nada não. Ela, não, está tudo pronto, tira a cópia e entrega. Aí eu tirei cópia, 3 dias, entreguei no apagar das luzes lá já ao vigilante, preenchi uma fichinha lá, porque já não tinha mais ninguém. E, para minha surpresa, né, na Fundação de Cultura de João Pessoa não deu nem menção honrosa, e aqui na Academia Pernambucana de Letras foi o livro selecionado no ano, o livro de poesia. Daí surgiu, né, por provocação de amigos, Alexandre Santos e outros, entrei com um projeto na Sistema de Incentivo à Cultura, que foi aprovado e foi onde eu consegui o financiamento para a impressão do livro. Foi por isso que esse livro aconteceu. Se o destino sempre levou a Jerusa Leal à poesia, agora ela se dedica mais aos contos. As coisas começaram a mudar um pouco de uns tempos para cá, surpreendentemente, mais uma vez para mim, porque eu, como contista, eu estou espalhada por aí em uma dúzia de coletâneas e antologias impressas, uma dúzia de espaços virtuais por aí afora, para os quais eu colaboro e tal. Mas eu não tenho ainda um livro de contos solo, né? Ainda não consegui estruturar esse livro, embora venha tentando já há algum tempo, mas a autocrítica é muito forte, eu nunca acho que está pronto. Então, o que é que acontece? De uns tempos para cá, eu venho sendo solicitada para dar oficinas, para eventos, para entrevistas como essa que você está me chamando aqui. Eu fico até assim achando muito curioso, principalmente os escritores jovens, os daqui, eu escuto muito, dizerem que não são considerados escritores porque não tem livro publicado. Isso comigo não está acontecendo. Eu tenho, graças a Deus, a comunidade literária de Recife tem me acolhido como escritora, apesar de eu não ter um livro, e contista. Eu tenho dado oficinas em prosa. Jerusa Leal nos fala agora como iniciou sua dedicação à literatura. Enquanto muita gente começa a escrever e publicar muito jovem, Jerusa começou a escrever após a aposentadoria e começou justamente nas oficinas literárias de Raimundo Carreiro. Eu sempre fui, né, uma leitora inveterada, viciada em leitura. E depois que eu me aposentei, descobri o tal da internet, o tal do e-mail, e comecei a me comunicar por e-mail com pessoas da família, com amigos próximos e distantes. E, mais uma vez, começou uma provocação. Jerusa, escreve, você escreve bem. E eu tinha consciência de que não era por aí. Eu dizia, gente, escrever bem, vocês acham que escrever bem é escrever gramaticalmente correto. E isso eu escrevo, graças a Deus. No meu tempo ainda se estudava análise sintática. Mas isso é bem diferente da capacidade de criar um poema, de criar um conto, né? Uma novela, um romance. Eu tinha consciência disso. E depois de muitas provocações dessa, me caiu na mão um artigozinho de Raimundo Carreiro, cujo título era O Talento, a técnica aperfeiçoa o talento.
curtinho, e eu achei assim, aquilo me fez um sentido danado. Depois de um certo tempo, no jornal também eu vi um anúncio da oficina dele. Eu digo, pronto, é agora que eu vou decidir essa história. Eu vou entrar nessa oficina para provar a mim mesma e aos que acham que eu posso escrever, que eu não sou escritora. E passei 8 anos lá. Não voltei ainda, ele já retomou as oficinas, eu não consegui voltar, não consegui me estruturar para voltar ainda, mas Raimundo Carreira é mestre, irmão, guia, professor, amigo, então eu estou sempre mencionando ele, porque se eu, por acaso, consigo escrever alguma coisa, tanto em prosa quanto em poesia, eu devo fundamentalmente a Raimundo Carreira. Uma das críticas que se faz às oficinas é que o aluno passa anos estudando, mas teme publicar, pois acha que nunca vai estar pronto. Jerusa fala sobre esse tema. Eu passei muito por isso. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho muita coisa publicada agora em coletâneas, em antologias, impressas, espaços virtuais, mas eu não tenho me sonegado a publicar quando me pedem, entendeu? No próprio Pernambuco, né? Tem vários espaços onde eu tenho publicado. Agora, a minha questão com o livro de contos é porque antigamente os escritores escreviam e publicavam em folhetins, em jornais, e um belo dia juntavam os contos e publicavam um livro. Tá? Hoje em dia existe uma tal de uma coisa, de uma obrigação, uma cobrança de uma unidade, que é isso que está me impedindo até hoje de publicar o meu livro de contos, porque eu escrevo o que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade, sobre o que eu tenho vontade. Então eu vou ter que procurar essa unidade e costurar do mesmo jeito que eu fiz com um livro de poemas. Eu não sei sentar e dizer, eu agora vou escrever contos para um livro. Eu não consigo fazer isso. O escritor Marcelino Freire é um dos que defende que o livro de contos deve ter um tema e uma unidade, um título coerente com todos os contos. Isso parece que inibe a escritora Jerusa Leal. Sim, me inibe, porque eu acho que tem muita coisa boa publicada, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa publicada e eu não quero publicar apenas por publicar. Eu não sinto essa necessidade de, vamos dizer assim, a minha paixão por literatura não me leva à necessidade nem a urgência de publicar. Eu acho que é uma decorrência, eu acho que a gente não pode se esconder. Se a gente escreve, a gente mostra, a gente lê, então a gente publica, né? E eu tenho tido uns retornos interessantes, mas eu não sinto essa necessidade de ter um livro publicado para dizer que tem um livro publicado, entendeu? Então eu não quero publicar. Não é dizer, também seria muita arrogância, não é questão de publicar qualquer coisa. Mas eu não quero publicar um livro que eu sei que pelos cânones atuais, entendeu? Ele não vai ter muito retorno, nem do público leitor. Porque o público leitor também, a cabeça dele também é feita por esses cânones. E eu não sei se, né, de alguma forma, eu vou conseguir chegar a um público, vamos dizer assim, menos acadêmico, menos composto por escritores, que vai ler meu livro, que vai comprar meu livro, que vai querer meu livro, entendeu? Não sei. Até porque eu escrevo, a minha forma de escrever não é uma forma muito, como é que eu posso dizer? Eu sou até cobrada muitas vezes por não facilitar muito a vida do leitor. Então eu não sei se eu escrevo para um grande público. Uma das novidades que a Jerusa Leal está desenvolvendo é recorrer a uma espécie de diretor de arte para os contistas. O termo vem do cinema e do teatro, e a Jerusa Leal recorreu a outros autores consagrados para fazer a direção de arte de seus contos. E ela explica por quê. Eu acho que ele dá um retorno para a gente, que é um misto de um retorno de um leitor qualificado, de um editor, de um, digamos assim, de um escritor, claro, tem que ser um escritor, porque se não for um escritor não vai te dar retorno que você seja confiável, né? E faz com que você enxergue, digamos assim, os pontos cegos do seu trabalho. Faz com que você veja, de repente, onde é que a coisa está pecando em legibilidade, está pecando em chegar ao leitor, entendeu? Então são esses pequenos toques que agora, né, a essa altura, depois de 8 anos de oficina com Carreiro, a gente já consegue fazer apenas com um pequeno retorno. Olha, esse parágrafo aqui está pegando nisso, retrabalha. Aí a gente vai e retrabalha, entendeu? Se a gente concorda, claro. Jerusa Leal contratou o escritor Paulo Bittencourt, do Rio Grande do Sul, para
para fazer a direção de arte de seus contos, mas Jerusa destaca que temos um verdadeiro diretor de arte aqui em Pernambuco. Olha, Carreiro é diretor de arte, eu acho que Carreiro é diretor de arte, mas Carreiro é uma pessoa tão demandada, sempre foi, né? Uma pessoa com tantos compromissos com as próprias comunidades, com as oficinas, com tanta gente no mundo, que, vamos dizer assim, eu acho uma maldade chegar e pedir Carreiro, pega o meu livro, entendeu? Ou querer pagar a ele para fazer isso, porque já existe um vínculo em que isso é complicado. E a maturidade? Quando é que ela chega a um escritor, principalmente sabendo que você escreve para um leitor tão variado? Para quem o escritor realmente escreve? À medida que a gente vai amadurecendo na escrita, na vida, em tudo, esses dias eu conversava com o Carreiro por e-mail sobre isso, como é interessante essa coisa do amadurecer, como o escritor realmente ele tem que ter paciência, principalmente o escritor jovem, porque eu comecei há pouco tempo, muito pouco tempo para quem escreve, eu comecei há 8, 9 anos, e só agora eu estou começando realmente a perceber o meu potencial. Até onde eu posso chegar, entendeu? Aquela questão que você fala da segurança, entendeu? De conseguir filtrar o que é um retorno de um leitor que de repente não é o leitor que te interessa, né? E o retorno de um leitor que é para quem você quer escrever. Então esse você ouve direitinho e vai reler e vai rever seu texto para ver se realmente você não pode dar uma cara, né, uma estética melhor para o texto. Antes o escritor pensava que a revisão de seus textos seria um gramatical. Muitas obras boas foram destruídas por professores de português que faziam estas revisões. Depois, se observou que cada escritor precisa mesmo de um revisor literário. Literário, exatamente. E aí chega um patamar em que até o revisor literário já começa a ficar um pouquinho, vamos dizer assim, desnecessário. Aí a gente precisa de um patamar um pouquinho acima. Alguém que diga, olha, esses teus textos têm um quê disso, daquilo, aquilo outro. É por aí mesmo que você está querendo ir? A gente vai começando a puxar para a forma, como diz Carreiro, a questão da visão de mundo. O que é que a gente está querendo dizer realmente? Daí talvez saia a tal da unidade, que se busca tanto, né? Jerusa Leal não compartilha da visão de que um escritor é um ser isolado que não interage com os outros autores. Jerusa participa de muitos grupos literários. Isso pode ter sido exacerbado pela frequência das oficinas, mas acho que é uma coisa de caráter mesmo, uma coisa de natureza pessoal. Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de, apesar de ser uma criatura extremamente tímida, pode não parecer aqui conversando com você, mas a gente supera, mas sou uma criatura extremamente introversiva, extremamente tímida, e eu tenho que me superar em momentos como esse, como numa entrevista dessa, para poder não travar, né? Mas eu gosto muito da relação com as pessoas, eu gosto tanto da relação com as pessoas que a minha formação é em psicologia. E eu trabalhei muito tempo na área, depois resolvi parar, mas a busca foi realmente a questão da beleza do ser humano. Eu aprecio a beleza do ser humano, as trocas humanas me fazem muito bem. Depois de participar 8 anos de oficinas literárias, Jerusa Leal também está ministrando oficinas para adultos, e ela explica essa experiência. Eu comecei reagindo muito a ministrar oficinas, porque eu achava que não estava preparada ainda para isso, e também não era mais uma coisa que não era meta minha, nunca foi. E de repente houve um convite do Sesc Santa Rita para dar uma oficina, eu preparei e dei a oficina lá durante 4 dias e teve um retorno muito interessante dos participantes. Logo em seguida, o Sesc de Garanhuns me convidou para dar essa oficina lá, no Sesc de Garanhuns, e eu fui e tive um retorno mais interessante ainda, porque aí a gente começa a somar as demandas das pessoas que participaram de uma oficina e já vai enriquecendo para as próximas. E vai começando também a ter mais noção de como, né, que as coisas estão chegando para quem participa. Então tem sido uma experiência, de fato, muito rica, onde eu tenho, né, obriga a gente a pesquisar mais, a ter mais segurança das ferramentas que a gente está passando,
E é muito gratificante ter o retorno de pessoas que achavam que nunca iam conseguir escrever uma linha na vida e que saem de uma oficina de 4 encontros de 3 horas escrevendo, né? Escrevendo e conhecendo já algumas ferramentas para decidir como é que querem continuar a escrever.